O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao Supremo Tribunal Federal pedidos para que sejam suspensos, até julgamento definitivo da Corte, os efeitos da medida provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. São 6 peças judiciais movidas pelos partidos políticos PSB, PT, PSDB, Novo, Solidariedade e PDT, que atentam para a inconstitucionalidade da medida provisória e para a perda do poder de plataformas digitais no combate à disseminação de notícias falsas. Um dos pontos mais controversos e criticados é o que proíbe a exclusão e a suspensão de postagens e perfis de usuários, exceto quando houver justa causa e motivação. Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral afirmam que a medida provisória assinada por Bolsonaro é inconstitucional. Vamos conversar com o nosso trio aqui, Constantino, Serrão, Bruna. Justamente, eu acho que o debate todo gira em torno aí, não sei se vocês vão concordar comigo, se as redes sociais são públicas ou privadas, certo? A discussão ela gira em torno disso. E qual que é a avaliação de vocês? Bruna, você começa. Eu acho que é mais do que isso também, Paulo. De fato, elas são privadas, né? A gente sabe que há algo engraçado, porque são os meios que as pessoas têm de expressão. Então, a partir do momento que um ente, ainda que seja privado, ele fere o contrato que ele tem com o próprio público, porque, veja, as pessoas que têm redes sociais e as acessam, elas querem ter o direito à informação. A partir do momento que você tem cerceamento por parte das empresas, o direito à informação do cidadão brasileiro, ele está sendo ferido, tá? Mas nesse caso, me parece, tá, que não foi algo errado que o Aras fez, né? Não lhe restou alternativa, porque, de fato, como medida provisória, resolver esse problema via medida provisória não é algo adequado, tá? E nesse sentido, então, o governo conduziu esse debate da maneira equivocada. E, nesse sentido, acho que o Serrão pode até explicar melhor tecnicamente, mas a impressão que eu tive no primeiro momento foi que, infelizmente, deixou-se a brecha para que a oposição explorasse um erro mesmo por parte do governo, tá? Ainda que, num primeiro momento, a gente possa pensar, tá, a empresa é privada, a empresa decide, tá, mas se a empresa oferece informação e viola o direito à informação da população de um país, será que o Estado deve ou não intervir? Então, Paulo, o paradoxo é um pouquinho mais complicado do que parece, e eu acho que se o direito à informação da população está em jogo, o Estado acaba sendo obrigado a discutir a questão. Serrão, você escreveu um artigo sobre isso, né? Exatamente, está lá no site da Jovem Pan hoje o meu artigo em que eu trato exatamente dessa questão. As redes sociais, elas são públicas, mas com gestão privada. E a gestão privada tem que obedecer um princípio chamado Constituição, que é o que garante a liberdade de expressão e o impedimento, o veto completo à censura, que está garantido até o Supremo Tribunal Federal, já garantiu, repetiu, confirmou, corroborou e tudo mais de que não pode haver censura no Brasil. Mas as redes sociais continuam censurando. Falo até por mim, continuo sendo alvo de uma censura esquisitíssima. Há um blog que eu tenho há 16 anos, escrevo todo dia nele e agora resolveram censurar sem me dar a explicação. Por isso, essa intenção do governo ela é muito correta. Mas o que aconteceu? Tecnicamente, o governo não usou o melhor caminho. Você pode mexer no marco civil da internet, mas através de projeto de lei e não de medida provisória. Projeto de lei seria a medida mais sensata e é essa sugestão até que eu dei no artigo de hoje ao presidente Bolsonaro. Revoga essa medida, apresenta um projeto de lei e quebra a narrativa da esquerdalha. Porque todos os pedidos, eu vi lá, os 6 pedidos que ingressaram no Supremo Tribunal Federal, aqueles caras não leram a medida provisória. Cinicamente, não quiseram entender o espírito da medida provisória. Qual é a essência daquele texto, desse acréscimo ao Marco Civil da internet? É impedir a censura, é impedir que os brasileiros que querem se expressar livremente tenham suas páginas tiradas do ar impunemente, sem uma justificativa. E ali são elencadas todas as justificativas possíveis e ainda poderia se aprimorar, porque você também tem que dar o direito, quando há abuso
a rede social de tirar realmente. Você cometeu um abuso, é passível de tirar do ar. Agora é preciso que se garanta o que não tem hoje, que é o direito de defesa imediato a quem publicou ou quem tem uma página mantida em rede social. Então, essa que seria a inovação proposta por Bolsonaro e que deveria ocorrer por projeto de lei para ser debatida seriamente pelo parlamento. Mesmo que esse parlamento nosso não seja o qualificado, não pareça ser o qualificado para tratar dessa questão, mas essa é uma questão que a sociedade brasileira, no dia 7 de setembro, deixou muito claro que ela está lutando pela liberdade. Então, não mexa com essa massa de gente que saiu às ruas no seu feriado para exigir que se respeite o direito, a Constituição e a ordem pública, que é a verdadeira garantidora da vida. Então, é preciso que essa oposição, de novo, aprenda a fazer política. E o governo também tem que tomar cuidado para não dar margem para a oposição se dar bem, como deu agora. Você jogou pela medida provisória, vai lá, o Supremo, PGR e demais, Ministério Público Federal e também OABs da vida, criticar que essa não é a melhor medida e vão acabar acertando e prejudicando uma medida que é essencial para a sociedade brasileira. Constantino, você como um liberal, essa questão se resolve com mais intervenção estatal? Como é que você enxerga? Então, Paulo, esse que é o grande dilema, né? Porque eu vejo muito argumento liberal, libertário. Não, empresa privada, assunto encerrado. Isso é uma besteira, né? Hoje nós temos um evidente problema complexo, o debate é complexo, mas necessário. Existe uma perseguição à direita, aos conservadores, nas redes sociais. O fato de ser uma empresa privada não quer dizer nada, eu vou chegar lá já já. Algo tem que ser feito, né? A pressão do próprio mercado é o caminho ideal dos liberais. Aí o que aconteceu? Surgiu uma plataforma, né? Ela foi destruída por um cartel das Big Techs, né? O presidente americano, Donald Trump, teve sua conta banida, enquanto que o ditador Maduro, o porta-voz do Talibã, todos continuam com as suas redes sociais ativas. Então, veja, o problema que a gente enfrenta aqui numa guerra suja e sem ingenuidade, né, é que essas plataformas cresceram como plataformas, supostamente neutras, mas hoje viraram veículos de editorialização. Eles usam um critério totalmente vago, subjetivo, ideológico, para adotar um duplo padrão e perseguir a direita. E elas viraram as praças públicas da era moderna. Então não tem esse papo, empresa privada faz o que quiser. Isso é papo de liberal ingênuo, boboca. Até porque, Paulo, não é nenhuma novidade que existe regulação mesmo para empresas privadas. Ou alguém acha que um restaurante, por ser privado, pode fazer o que quiser. Pode colocar uma placa lá, não aceito aqui pessoas de um perfil tal. A gente sabe que isso não é bem assim. Então, são plataformas, as praças públicas da era moderna têm influência demais. Foi o que permitiu a pluralidade do debate, a ascensão de uma direita que era totalmente calada, marginalizada na grande imprensa. E o que está acontecendo, vamos botar em português bem claro, é que a grande imprensa, em conluio com as próprias Big Techs, estão tentando asfixiar essa liberdade. É disso que se trata. Então, alguma reação tem que ter. Agora, o quão curioso é ver jornalistas, ver o próprio Partido Novo ao lado da extrema esquerda. Olha os 6 partidos, à exceção do Novo, os 5 outros partidos que entraram com essas adins. É tudo PT, socialista no nome, e o PSDB, que é aquele que finge ser mais moderado. Então, nós estamos aqui diante de uma tentativa de perseguir bolsonaristas, em particular, e a direita, em geral, no ano eleitoral. E aconteceu aqui nos Estados Unidos igual. Então não vamos ser bobos, não vamos fingir que é um debate muito teórico, porque não é. O que está acontecendo é isso, né? Operadora de telefonia também é privada. E não é por isso que a empresa pode virar e falar assim, não gostei dessa conversa, o teor me incomoda. Pum, corta a conta de telefone, tira o telefone do cara. Não é assim que funciona. Nós temos essas empresas como plataformas como praças públicas. Então, calma lá, discurso de ódio, o que é isso? É espalhar fake news? Qual é o critério? Porque o critério está muito elástico e vago e sendo colocado em prática com um evidente viés. Então, alguma coisa tem que ser feita. O presidente baixou uma MP para proteger a liberdade de comunicação no ano eleitoral, ainda mais com um precedente do que ele viu aqui nos Estados Unidos. Então, é esse o contexto do debate.
que passar ao largo desses jornalistas todos aplaudindo, né, medidas de censura e de perseguição. Agora, qual é o melhor instrumento? Isso é um debate em aberto. É muito difícil ter resposta, porque o ideal é deixa o mercado resolver, surgir novas plataformas. Na prática não é trivial, até porque na empresa de operadora de telefone eu tenho number portability. Os contatos são meus. E os meus 750 mil seguidores do Twitter são meus? Parece que não, né? Então a empresa vai lá do nada, não gosta de mim e me bane, e me suspende. Isso está muito arbitrário, isso está muito com clima de inquisição. E a gente sabe quem está controlando esse jogo, quem está dando as cartas. É uma turma de esquerda. Então não dá para continuar da forma que está. Isso eu tenho convicção. Bruna, para a gente fechar. Ainda que o Constantino diga, né, não é um debate muito teórico, mas mesmo que a gente evoque algumas noções clássicas aí que atravessam milênios, a gente vai perceber que faz todo sentido que uma reação venha por parte do Estado. Porque quando a gente vai ver as definições mais antigas do Estado, que permanecem absolutamente atuais, a função justamente do governo, da moderação dos conflitos, é promover a justiça. E o que a gente observa hoje são agentes da esfera econômica, né, digamos, do mercado, e no caso, tanto o Serrão quanto o Constantino falaram muito bem, são cartéis, né? Promovendo, agindo de maneira injusta. E justamente qual que é a obrigação do Estado? Por isso que o argumento liberal, na verdade, ele é equivocado. A função, por natureza do Estado, é agir quando a injustiça se salienta aí no convívio entre as pessoas, né? Então é nesse momento que o Estado age. Por isso que cabe sim ao governo, e foi interessante o Serrão deixar até uma sugestão aqui, cabe ao governo tomar a medida no formato mais adequado para interferir neste problema de prática da injustiça por um agente que é um agente privado, mas poderiam ser outros indivíduos, né? Quando um indivíduo vai lá e promove uma injustiça, é aí que o Estado age. Nesse sentido, cabe unicamente ao Estado resolver esse problema.